Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Ana Nigro. E aí? Muito obrigada, Felipe, pelo convite. Sim. Fico feliz de estar aqui e espero que o pessoal goste da minha história. Isso aí. A gente vai conversar um pouco sobre maternidade aqui na Irlanda, né? E vai contar um pouco também da sua história, de como você chegou aqui. Mas antes da gente começar, deixa eu só pedir pra galera, né, que chegou aí, para deixar o like. E se você veio aqui por causa da Ana, não esquece de se inscrever no canal, porque tem muitas histórias de muitos brasileiros aqui, certo? E eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Vintage Studio, a Prática Consultoria, a We Strive, o contador aí, o Ale, e a King Nutrition e a Our Jewelry, certo? O programa de hoje está sendo gravado, então eu não vou ler as perguntas aqui, mas fique à vontade aí para mandar o seu superchat, se você quiser. Sim. Comentem bastante. Isso. E aí, Ana, você... Carioca, né? O sotaque não deixa... Não dá pra negar, né? Falando bem chiado. Sim. E aí, essa história de maternidade, que não começou aqui, né? Começou já há muito tempo, lá no Brasil ainda, né? Sim, eu fui mãe adolescente. Fui mãe com 19 anos no Rio de Janeiro. Foi difícil, viu? Fui mãe... Eu lembro, quando eu engravidei da minha filha... Eu tinha 19 anos e um lip card da escola. Lip card não, né? Rio Card. Rio Card, que era o cartão do transporte. Isso, e um Rio Card escolar. Era isso que você tinha? Era isso que eu tinha. Caramba. Eu tinha 19 anos, não tinha emprego, morava com a minha mãe, né? Sustentada por ela. Sim. Estudante, estava estudando para fazer vestibular. Pô, mas um acontecimento desse na vida de uma pessoa que tem 19 anos Não, muda tudo, né? Muda. Minha vida mudou assim em 360. Acabou a Ana, né, adolescente, curtição, festa, e eu entrei assim no modo mesmo maternidade, leoa assim pela minha filha. E eu entrei assim, eu virei uma chave em mim. Realmente foi assim uma divisão de águas. Eu falo pra todo mundo, tem a Ana antes da Annabelle, que é o nome da minha filha, e tem a Ana pós Annabelle. Foi assim um marco, uma mudança de chave a partir daquele momento ali, tanto que na gravidez mesmo, né, eu virei pro pai da minha filha e falei, agora a gente vai juntar dinheiro. A mudança assim de chave foi tão grande que eu já me voltei para cuidar da família, para eu me dedicar àquilo, para eu preparar a chegada da minha filha. Foi assim uma coisa, a maternidade foi uma coisa surreal na minha vida. Então foi uma coisa positiva também, né? Sim, eu falo que até que a Annabelle me salvou. Porque antes da chegada dela, eu vivia aquela vida de adolescente. Eu fui uma adolescente bem rebelde, bem loucona, assim, de festa, balada, curtição. Eu fui uma adolescente assim. E a partir do momento que eu me vi grávida e virou essa chave em mim, eu passei a ser aquela mãe que eu quero o melhor para minha filha. Eu não quero que a minha filha não tenha escolhas como eu não tô tendo agora. Eu não quero que a minha filha sofra as coisas que eu sofri. Então, a partir desse momento, eu encarei assim uma nova realidade com uma outra cabeça, amadureci bastante. Então eu falo que a Annabelle me salvou por causa disso. Ela trouxe essa maturidade pra mim, ela trouxe esse empoderamento pra mim. Você começou a trabalhar depois disso? Eu fui trabalhar quando a Annabelle tinha 11 meses, né? 11 meses. Eu passei a minha gravidez, né? Tava desempregada, então, né, no Brasil fiquei a gravidez sem trabalhar. Quando a Annabelle tinha 11 meses, eu fui trabalhar. E aí começou também a minha vida profissional, assim, de uma forma concreta, né? Eu comecei no escritório, na verdade, informatizando o escritório, né? Porque a gente tá falando, gente, de 2009, né? A minha filha já tá com 13 anos, então ela nasceu em 2008. Em 2009 eu fui trabalhar e eu fui informatizar um escritório de... era uma empresa de limpeza de caixa d'água, detetização, e era tudo no papel. Eles ainda escreviam tudo no papel e eu fui contratada só para colocar tudo pro computador. E eu lembro que eu cheguei lá e o dono falou assim, você, por favor, se o telefone tocar, você nem atende. Você nem
toca no telefone, você chama a pessoa pra atender. Mas E por eu que isso? porque eu não tinha experiência nenhuma, porque eu era sim. muito crua, porque eu era muito menina, e ele não queria que eu prejudicasse os clientes. Eu saí de lá gerenciando o escritório. No final, eu tava assim, sendo a coordenadora a gerente do escritório e coordenando uma equipe com 15 homens, com 21 anos. Caramba, 21, novinha, né? Novinha, assim, era uma loucura. Eu chegava lá, assim, muito novinha, Anabelle pequenininha, e tinha 15, assim, marmanjos, pais de família, assim, Sim. pra comandar. Realmente, mas é 19, sei lá. E ainda tem que cuidar da filha. E aí nesse meio período eu me separei do pai dela, né, quando ela tinha 1 ano e 10 meses, né. Então eu me vi, quando a minha filha tinha 1 ano e 10 meses, eu me vi trabalhando, pagando creche, sozinha. Eu fui, assim, eu passei a ser mãe solteira e foi uma experiência que, assim, novamente, que te modifica, que te empodera, que te transforma totalmente. Eu fui mãe solteira, sem apoio, assim, a gente se separou, ficou brigado, enfim, aqueles casos de família. Sim. E eu pagava creche sozinha, trabalhava, ajudava a minha mãe, né, morava com a minha mãe, mas ajudando dentro de casa, pagando a minha parte pra morar ali com a minha filha. E, nossa, foi uma época que eu cuidava do escritório e vendia nas horas vagas pra empresa. Porque quando eu me separei, eu falei pro meu chefe, eu falei, olha, eu quero continuar trabalhando, eu preciso continuar trabalhando, mas eu não tinha mais ninguém pra olhar minha filha, porque quem olhava minha filha era minha ex-sogra. Eu falei, não tem mais ninguém pra olhar minha filha. E eu, eu não posso chorar aqui. E eu falei, eu preciso continuar trabalhando. E aí eu achei uma creche pra eu conseguir colocar a Anabelle e continuar no trabalho. Só que como que eu ia pagar a creche? Na época eu ganhava o salário mínimo, acho que era 700 e pouco, eu ganhava o salário mínimo pra cuidar do escritório. Sério? Sério. Era uma empresa, né, pequena, no subúrbio carioca, eu comandava ali, mas ganhava o salário mínimo. E na época era, sei lá, por volta de R$800. E pagar uma creche de R$400... Né, a conta não bate, né? Eu ia ficar com nada. E eu precisava ajudar dentro de casa, porque eu morava com a minha mãe, mas minha mãe não facilitava pra mim, não. Eu tinha que chegar junto ali com as contas. Sim. E aí eu falei pra ele, olha, eu posso vender enquanto eu fiz tudo aqui no escritório, tô de boa. Porque a gente sempre, né, a gente sabe que quando a gente tem aqueles momentos, assim, mais tranquilos no trabalho. Eu posso vender? Ele falou, pode. No meu primeiro mês vendendo, eu dobrei o meu salário. Melhorou, eu ganhei, assim, o dobro. Aí eu falei, nossa, eu vou conseguir sozinha. Eu vou conseguir, sabe, cuidar da minha filha, pagar creche e fazer minhas coisas sozinha. E aí, com 24 anos, eu tava morando sozinha, com a minha filha na creche. Mas foi assim, isso, né, claro, resumindo aqui pra vocês, a gente contando... tá dando um pulo, né, mas só que eu imagino os desafios que deve ter sido. Eu não quero que ninguém pense que é fácil, porque não é. Foi muito difícil, foi chorando. Eu até esses dias estava me emocionando com meu marido, porque eu falei pra ele que tinha época que eu comia arroz com salsicha. Caramba. Pra pagar... Desculpa. Não, mas porque assim, eu comia arroz com salsicha pra pagar a creche da minha filha, pra honrar, assim, pra eu não ter que falar pra creche, olha, eu não tenho dinheiro, pra honrar o meu aluguel, sabe? Eu comia, assim, a semana inteira. Ela comia na creche e ela tomava café da manhã, almoçava, jantava na creche, era uma creche particular, e eu falava, não, pra mim pode ser arroz com salsicha, mas pra minha filha não pode faltar nada. Então foi uma época, assim, muito difícil. Aí depois eu consegui bolsa na faculdade. Aí comecei a faculdade de contabilidade. Começou... não, fica tranquila. E assim, eu fico imaginando o tanto de gente que passa por uma situação parecida. Porque no Brasil a gente sabe que tem muita... aqui também, solteira. Mas mãe solteira também tem muito no Brasil, que tem que lutar e que... Não é fácil. Não é fácil mesmo, né? Não é fácil. Ser mãe solteira em qualquer lugar do mundo é uma dificuldade que só quem passa sabe. Só a mulher que passa pela maternidade solo, sozinha, assim, né? Sabe o que é. É você se privar, é você ser julgada. E tudo isso, eu comia, né?
arroz com salsicha o final de semana inteiro. Aí chegava um final de semana, um amigo me chamava, Ana, vou fazer um churrasco aqui em casa, vem pra cá. Aí era o final de semana do pai, aí eu ainda escutava julgamento. Olha lá, ó, no churrasco. Olha lá, ó. Sabe? Mas por que as pessoas não cuidam da própria vida, hein? Olha, se tem um ser mais julgado no mundo do que a mãe solo, do que a mãe... Olha, não conheço, assim. A gente é julgada por tudo que a gente faz. A gente é julgada... Se deixa na creche, você é ruim. Se você vai no final de semana beber uma cerveja, você é piranha. Se você deixa de se priva a sua filha de alguma coisa que você não acha certo, né? Eu não acho legal o pai levar pra esse lugar. Você é chata, você é louca, você tá com ciúme do pai, você não superou o término, entendeu? Então, a mãe solteira, ela sofre muitas violências sociais, assim. É difícil. Se você deixa de se cuidar, você é desleixada? Se você deixa de se cuidar, você não vai arrumar outro marido, ninguém mais vai te querer. É uma pressão, é um machismo, é uma pressão social enorme em cima da mãe solo. Caramba. Mas aí, você teve o filho cedo, mas depois voltou a estudar. Sim. Porque era uma coisa que, pra meio que te tirar também melhorar seu padrão de vida. Exatamente. Eu, né, diante da minha situação, eu sempre tive muita ciência que é estudando, é me formando, é tendo uma profissão que eu vou conseguir tirar eu e a minha filha desse momento aqui, dessa situação que a gente tá. Eu nunca me conformei de estar naquela posição, comendo arroz com salsicha e trabalhando para pagar contas e fim. Eu sempre quis, eu sempre fui aquela ambição boa, né? A gente tem aquela ambição de querer o melhor, de querer crescer. Eu e minha menina. Então, eu consegui um pré-vestibular social. Então, eu trabalhava a semana e aos sábados a minha mãe ficava com a Anabelle. E tinha o final de semana do pai, né? E no outro final de semana minha mãe ficava para eu poder fazer um pré-vestibular social. Aliás, um projeto maravilhoso da CEDERJ, que tem lá no Rio de Janeiro, que são professores e eles dão aula, dão café da manhã, almoço, pra gente ficar o dia inteiro lá fazendo pré-vestibular. E aí eu consegui uma bolsa de 100% pelo ProUni para fazer pela Estácio. Nessa época eu já estava trabalhando na Barra da Tijuca, já tinha conseguido um emprego de contabilidade sem nunca ter feito curso de contabilidade. Só assim com a minha experiência, né, que eu tinha, porque eu falo que eu aprendi contabilidade assim primeiro na vida, trabalhando, né? Porque desse escritório de detetização, eu pulei pro contador dele. Sim. O contador desse escritório me viu trabalhando, gostou do meu trabalho e já me puxou para lá. E aí foi que eu comecei esse contato com a contabilidade e comecei a aprender contabilidade na vida. Então, primeiro eu não tive formação, eu tive a escola ali da vida me ensinando. Então, eu comecei a fazer uns cursos profissionalizantes, né? Sempre gostei muito de fazer cursos. E através de um dos cursos que eu fiz por uma empresa lá de sistema no Rio de Janeiro, eu consegui um trabalho na Barra da Tijuca, numa região super chique lá do Rio de Janeiro, nos prédios, assim. Era muito engraçado, né? Eu ia lá com as minhas roupinhas de madureira, com a minha sapatilhazinha de R$10, mas eu ia lá trabalhar num prédio super chique. Só que quando eu consegui esse trabalho, o meu chefe virou pra mim e falou assim, olha, Ana, essa função que você está fazendo é função para um contador formado. Então, eu posso te deixar aqui por um tempo, eu posso manter você aqui comigo, você aprendendo, você crescendo no escritório, mas eu preciso que lá na frente você tenha o CRC, que é o nosso... É o Conselho de Contabilidade. Isso, é um Conselho de Contabilidade. Eu preciso que você tenha o CRC, eu preciso que você tenha uma faculdade. E eu falei pra ele, eu vou ter. Eu vou começar minha faculdade esse ano. Como? Eu não sabia. Mas eu falei pra ele, não, eu vou começar minha faculdade. E aí, foi quando eu consegui a bolsa de 100% pra Estácio, que era lá na Barra. Então, eu estudava no campus Tom Jobim, que era um campus que Carla Dias estudava lá. Sabe? Vários globais estudavam lá. E eu estudava com bolsa de 100%.
Caramba. E, assim, foi uma época, assim... Mas também foi uma época difícil da minha vida. Pô, também nem imagino. Estudar, trabalhar... Por causa da cuidar Anabelle. da filha. A Anabelle ficava a semana inteira com a avó. Hum. E eu só pegava ela final de semana. Você ficava sem ver. Porque eu acordava 6 horas da manhã, eu morava no subúrbio carioca, os cariocas vão me entender. Quem mora no subúrbio carioca, eu morava em Braz de Pina. Pra ir pra Barra da Tijuca são 3 horas. Numa época que não existia BRT, tá, gente? Porque agora tem o BRT. Numa época que não existia BRT. Então, eu saía de casa às 6 horas da manhã e eu... do trabalho, que era na Barra, eu ia pra faculdade lá mesmo, e eu chegava em casa meia-noite. Então eu chegava em casa, dormia. Sabe aquele meme da pessoa chegando em casa, batendo na cama e voltando? Sim. Era eu. Eu chegava em casa, batia na cama e voltava e ia pro trabalho. E aí foi nesse início de faculdade que eu conheci o meu atual marido. Sim. E... Rapidinho, deixa eu só fazer um comentário, porque às vezes a gente fala, né, que alguém pode ter falado pra você, pô, você é doida, vai pro exterior, vai, mas nessa situação também, né, porque às vezes a gente vive numa situação muito ruim no Brasil, mas acha que vai ser pior aqui, será que... Eu não sei, sabe, é estranho, né, mas aí você conheceu seu marido. Aí nesse início, já no início da faculdade eu comecei a namorar o meu marido. E ele passou, né, o primeiro ano da faculdade assistindo isso, né? Eu saía de casa de manhã, voltava à noite. Tarde e final de semana era horrível, assim. No domingo me despedir da minha filha. Era muito ruim. Assim, a gente chorava muito, eu e ela, pra gente se despedir no domingo, porque eu precisava ficar a semana inteira afastada dela. E nesse meio período, eu também já não tinha mais pra onde crescer no escritório que eu estava. E meu marido virou e falou assim pra mim, poxa, eu já fazia tudo no escritório, assim, o dono do escritório não tomava, assim, nenhuma decisão sem perguntar minha opinião, era muito, assim, e meu marido falou, por que você não abre o seu escritório? Olha. Por que a gente não vai ter o nosso escritório de contabilidade? Aí, em 2014, nós passamos 1 ano juntando dinheiro, assim. E aí também entra a opinião dos outros, né? Porque quando, né, eu moro num bairro humilde e tal, as pessoas não entendem porque você tá se privando de um final de semana ir pro churrasquinho, final de semana você tá indo pra uma balada, um casal jovem, né? Vai deixar de fazer isso, vai deixar de fazer aquilo, vai deixar de viajar, de ir pra um final de semana em Arraial do Cabo. As pessoas não entendem porque a gente tá dizendo não pros eventos, mas porque a gente tava juntando dinheiro pra abrir o escritório e eu trabalhar home office com a Anabelle em casa. Então, foi um momento muito legal também na nossa vida, que eu morava numa casinha, quando ele me conheceu, que era quarto, sala, a cozinha, o banheiro, assim, tudo miudinho. Era praticamente uma kitnet divididinha. E aí a gente foi pra uma casa grande, montamos um escritório na sala, eu consegui clientes. Em 2015 foi assim, eu vi ali um sonho, sabe? Nossa, tava indo bem na faculdade. Aí nesse meio período também eu fiz o técnico de contabilidade, consegui o CRC nível técnico, então eu podia assinar, podia ter o meu escritório para pequenas empresas. Então foi assim uma realização. Tava voando. Isso, tava voando. Aí, como felicidade pobre dura pouco, porque pobre não pode ver, não pode ter uma alegria assim a mais. Como a felicidade pobre dura pouco, o que teve em 2015? Uma crise econômica no Brasil ferrenha. E aí, os meus clientes do meu escritório eram pequenos, eu tinha o CRC nível técnico, então não podia fazer contabilidade de multinacionais. Eu fazia multinacionais de pequenos comércios, da padaria, do seu Zé. Não era multinacional, é multibairros, né? Isso, eu era multibairro, gente. Eu fazia contabilidade da farmácia da esquina, eu fazia contabilidade de comerciantes humildes. Só que, o que acontece? Quando tem crise... Quando aperta a crise, qual a primeira pessoa que eles deixam de pagar? O contador. Porque o contador, a gente, por questão ética, a gente não pode deixar, por exemplo, de fazer, né, a folha de pagamento do funcionário. A gente não, né, a gente precisa seguir ali uma
uma conduta ética. E também eles sempre são pessoas, o pequeno comerciante são pessoas que passam por situações críticas de uma forma muito honesta. Eles lá na frente vão te pagar. Sim. Eles falam assim, olha, Ana, eles falavam pra mim na época, né? Eu não vou poder te pagar esse mês, mas mês que vem eu te pago. Sim. Só que eu, muito jovem também, né? Eu tinha, sei lá, 24, 25. Por aí. Eu não tinha me preparado um capital. Sim, você não tinha... Aí apertou pra você também, né? Sim, que a galera não pagava. sim. Acho que todo mundo acaba... O primeiro negócio quebra, né? Sim. Quando não quebra, é um sucesso surreal. Mas acho que eu tive a experiência de quebrar o meu primeiro negócio. Caramba. E aí foi duro, porque eu não queria voltar para aquela situação de não ter a minha filha comigo. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente ficou no sufoco quando os clientes pararam. Um falou, Ana, eu te pago o mês que vem. Beleza, dá para segurar. O outro falou, Ana, te pago o mês que vem. O terceiro, eu e meu marido olhamos e falamos assim, cadê o dinheiro do aluguel, o dinheiro do sistema de contabilidade que a gente paga? Porque eu tinha, né, também um custo para manter um escritório funcionando. Então, foi um desespero. Só que eu sou assim... Eu sou movida também de mudanças, né? Parece que nos momentos de crise, assim, eu falo assim, eu quero mudar 360. Eu virei pro meu marido e falei, ele é paulista, né? Me conheceu no Rio. Falei, vamos para São Paulo? A gente encerra o escritório e vamos para São Paulo. Ele, sério, porque eu falei pra ele que eu nunca ia sair do Rio de Janeiro. Olha onde eu tô. Eu falei pra ele que eu nunca ia sair do Rio. E foi a minha iniciativa. Eu falei pra ele, vamos pra São Paulo. E aí a gente foi. E alguns clientes foram comigo. Que aí eu fiquei trabalhando remoto. Né, clientes... Antes de ser moda, você já estava trabalhando remoto. Sim, para alguns clientes, sempre na contabilidade quando o cliente é serviço, tem muito cliente que só é microempresa, só tem o CNPJ para emitir nota, prestador de serviço, né? Sim. Que aí não tem funcionário, não tem folha de pagamento, dá para você fazer uma contabilidade remota. Sim. Então, sim, nos primórdios eu já estava no trabalho remoto e consegui um trabalho lá em São Paulo. É muito melhor, pelo menos a minha visão, a experiência que eu tive e de outros amigos que tiveram essa vivência também. São Paulo, para a área contábil, eu achei muito melhor para conseguir um emprego. Assim, sim. Com uma remuneração legal e coisa e tal. E lá em São Paulo, né, tinha minha sogra também para apoiar com a Belle. E aí, eu e meu marido, a gente conseguiu fazer um esquema dele trabalhar à noite e eu trabalhar de dia. E aí, a gente conseguiu dar uma organizada na vida em São Paulo. Mas aí, você ficou quanto tempo lá em São Paulo? Porque isso aí, 2015, né? Aí você chegou aqui em 2018. Como é que foi esse período e como é que surgiu a Irlanda nesse período todo? Eu brinco falando que a minha vida é uma novela mexicana. Sim. Então, parece um espaço curto de tempo, né? 2015, 2018, mas aconteceu tanta coisa que eu vou resumir aqui pra você. 2015 a gente foi pra São Paulo. 2016, eu e meu marido, a gente passou por uma crise no casamento, que eu acho que todo casal jovem, assim, com casamento recente passa. A gente passou por uma crise no casamento horrível, horrível. E aí, o que aconteceu? A gente brigou e se separou. Ixi, Maria. Sim. E aí, eu me vi na situação novamente com a Annabelle. Volto pro Rio. Eu e a Annabelle. Eu sozinha em São Paulo. Toda a minha rede de apoio em São Paulo era a família dele. Sim. E aí, o que aconteceu? Em 2017, começo de 2017, eu voltei pro Rio de Janeiro. E aí teve umas questões também com o pai da Annabelle, né? Porque aí você tá aí solteira não, né? Você tá aí sem família, né? E a Annabelle, como é que vai ser agora? Porque aí eu já não tinha mais a rede de apoio pra olhar ela. Enfim, muitas situações, né? Aqueles casos de famílias aconteceram. Eu sofri uma pressão mesmo, até por parte da minha mãe. Você vai voltar pro Rio, tem que voltar pro Rio. E aí a Annabelle foi passar férias no Rio. E fizeram com que ela quisesse ficar no Rio de Janeiro. E aí, foi uma confusão, assim. E eu voltei pro Rio. Só que eu e meu marido, a gente tinha passado por uma crise. Mas a gente ainda se gostava.
Sim. Então a gente tinha tido várias, né, recaídas, a gente ainda era muito amigo, a gente fazia coisa junto, a gente viajava junto. Então tava ainda naquela situação. Quando foi em 2017, o irmão dele mais velho estava aqui na Irlanda e eu muito amiga, né, na época da esposa dele, né, da minha cunhada. E ela sempre falando, vem pra cá, pra Irlanda. Isso eu separada do irmão, né? Ela... Sim, não, a amizade tipo, ficou. A amizade continua falando, E ela... vem pra cá. Aqui é a sua cara, você vai se sair muito bem, você ser desenvolta, você vai conseguir conquistar as coisas aqui. Vem pra cá. E aí, quando chegou em dezembro de 2017, o meu marido falou que queria muito tentar de novo, eu e ele. Mas ele falou assim, eu queria muito tentar nós dois de novo. E eu já queria tentar nós dois de novo há muito tempo, gente. Eu já tava ali, ó, pronta, só esperando. Eu estava só esperando ele chamar. Não vou negar, não vou me fazer de difícil. Eu tava só esperando ele voltar. Ele pedir pra voltar. E aí ele falou em novembro, minto. Ele falou em novembro de 2017. Eu queria muito tentar de novo, eu e você. Pena que a gente está em outro estado. Em estados diferentes. Eu falei, não, mas isso a gente resolve. Eu arrumo tudo meu aqui e eu tô indo pra São Paulo. Eu tava morando sozinha de novo. Porque eu depois que eu saí da casa da minha mãe, né? Sim, você não queria voltar, né? Sim. Eu tava morando sozinha. Eu falei, não tem importância não. Eu vendo tudo que tá aqui. Eu arrumo. É isso que você quer? É isso que eu quero também. Vamos tentar de novo? Vamos. E aí veio a ideia. Mas vamos tentar de novo na Irlanda. Não. Foi assim. Porque o irmão dele já tava plantando essa sementinha pra gente. Vamos tentar de novo em outro país. Porque uma das maiores brigas nossas era questão financeira. Era problema, né? Que você sabe que quando aperta o orçamento, a vida do casal... Não, mas diz que o primeiro a sair é o gato, né? Aí depois a mulher, né? Não sei, o cachorro fica... Não, mas eu não sei. Na verdade, complica, né? As pessoas falam, amor, mas, na hora do... Que tá ali os dois na pindaíba, né? Complica, né? Sim, e quando o casal tá com problema financeiro, aí o que a gente vai cortar? O que é importante pra um não é importante pro outro, as prioridades pra... E aí começam as brigas. Gente, essa história de que amor na riqueza e na pobreza é muito bonito em filme, mas o amor na pobreza, gente, precisa de muita precisa de muita sabedoria, porque tem briga por causa de orçamento. Não era só isso, claro, o nosso problema. A gente resolveu, a gente amadureceu outras coisas, mas a questão do orçamento era, sim, um ponto que impactava. E aí a gente falou, olha, um dos nossos maiores brigas, assim, era a questão de orçamento. Vamos pra Irlanda tentar uma vida melhor. Porque a gente vai ganhar dinheiro lá. Aí entra aquele deslumbre, né? Vamos pra Europa, o sonho europeu, né? Vamos pra Europa, ganhar dinheiro. E aí, em novembro, ele falou que queria voltar. Eu sou meio assim, ó. No dia 26 de dezembro, eu tinha vendido a minha casa inteira, assim, de imóveis. Eu morava de aluguel, né? Então, só entreguei a casa, vendi tudo de imóveis, resumi minha vida inteira em 2 malas e uma mochila. E falei pra ele, vou pra São Paulo. E a gente já... Quando eu voltei com ele, né? A gente já voltou com o plano de vir pra cá. Já foi assim. Então, foi a volta do casamento junto com o planejamento de vir pra cá. Então, qual era o plano? Eu ia pra São Paulo. A gente ficou morando no 3º andar da casa da mãe dele pra juntar dinheiro, não pagar aluguel. Juntar dinheiro e vir pra cá. Sim. E aí, foi a parte mais, assim, difícil também, novamente. Eu precisei deixar a Annabelle no Rio. Porque não tinha como eu juntar dinheiro com ela. Tendo ainda que cuidar, ou pagar uma creche, ou qualquer coisa. Exatamente. E outra coisa, eu não queria que ela passasse pelos todos os perrengues que eu estava disposta a passar para ter uma vida melhor. Só que aí entra o julgamento social, né? Claro. Tá abandonando a filha. Só que eu tinha certeza que eu não estava abandonando a minha filha. Eu tinha certeza que eu estava deixando ela um tempo bem cuidada, segura. Eu falei, eu quero conseguir conquistar uma coisa boa pra minha filha.
E não só financeira, eu quero conquistar um lar para ela. Porque, sabe, eu vim de um lar, assim, muito desfeito. Então, eu queria ter um lar feliz para receber ela. Eu queria, assim, ter uma casa... Uma família, Uma né? família. Não só com questão financeira, não só... Eu queria também ter uma família amadurecida, uma família... Então, eu precisava testar se minha volta no casamento ia dar certo. Sim. Eu precisava amadurecer tudo isso. Então, a Anabelle ficou no Rio. Eu peguei essas minhas 2 malas, a minha mochila, fui para São Paulo. Isso foi dezembro. Em 4 meses, e eu consegui um trabalho em São Paulo. São Paulo para contabilidade, gente, fica a dica. Eu bom, né? chego em São Paulo, consegui trabalho. Cheguei em São Paulo, não sei agora, né? Isso é... Claro, há anos atrás. Cheguei em São Paulo, consegui trabalho, meu marido também trabalhando. A gente só trabalhava. Meu marido trabalhava em 3 empregos. É o pai do Chris. Sim, sim. Ele trabalhava de moto de dia, entregando marmita, à noite pizza, e trabalhava de segurança num baile da terceira idade. Caramba. Então, assim, 3 empregos e eu trabalhando e com os meus clientes indo comigo, os remoto. Sim, sim. Eu ainda tinha alguns. E aí, a gente, em 4 meses, a gente juntou dinheiro, só que não o suficiente, né? A gente juntou ali um dinheiro que ainda precisava de apoio. E aí a gente veio, assim, numa situação pra cá, pra Irlanda, meio louca. Não recomendo, porém deu certo. Sim. Que foi o seguinte, a gente tinha um dinheiro e a passagem a gente passou no cartão do meu cunhado. Então, viemos com essa dívida pro meu cunhado. E a assessoria, como era amigo do meu cunhado, a gente conseguiu que o assessor parcelasse. No caso, é porque assim, você foi pra Itália, né? Isso, pra Itália. Pra fazer cidadania italiana e tudo lá e tal. Então, todos esse dinheiro, na verdade, isso não veio pra cá, pra Irlanda. Foi pra fazer esse processo lá. A gente, em 4 meses, a gente juntou, acho que foi 12 mil reais. Não era muito dinheiro. Quem veio pra cá já sabe que 12 mil reais... Menina, como que você conseguiu? Mas foi porque a gente, né... A gente fez dívidas. A gente fez dívidas, né? Do cartão e a assessoria. A gente paga, né? A assessoria um dinheiro pra poder ficar lá, né? Acomodado. E aí você já tem lugar pra ficar e tudo mais. E só você paga só a comida, né? Que você consumir lá na Itália. Então a gente foi com isso. A gente foi com dinheiro de comida. De Audi pra comer com feijão enlatado. Então foi uma loucura, gente. Uma novela mexicana. Em novembro eu tava no Rio de Janeiro, dezembro eu tava arrumando minha mala indo pra São Paulo. Juntamos dinheiro e em maio de 2018 eu tava embarcando pra Itália. Então foi assim. Aí vocês ficaram um tempo lá. Sim, ficamos um tempo na Itália. E depois? E aí depois a gente veio pra Irlanda. Quando eu cheguei aqui em Dublin, eu e meu marido, a gente tinha 300 euros. 300 euros? Putz. Sim. É quase nada, né? Nada. Assim, não dá pra... Nada. Você não paga nada. Se você precisasse pagar aluguel nesse início, não ia ter como. Não ia ter como. A gente chegou pra dormir na sala do meu cunhado, né? A gente dormia em 2 colchãozinhos de solteiro juntos. Sim. A gente chegou pra dormir lá na sala e trabalhar. A gente chegou aqui no dia seguinte meu marido tava trabalhando. Entendeu? Então, assim, a gente chegou... Nosso começo aqui, que as pessoas falam, claro, a gente veio com o privilégio de ter a cidadania italiana garantida. A gente sabia que meu marido ia conseguir a cidadania italiana. Isso é um privilégio, sim. Mas não é porque a gente tinha cidadania italiana que a gente chegou aqui com uma vida... Que foi fácil, né? Uma vida maravilhosa, europeia, esperando a gente. Não. A gente chegou aqui para trabalhar muito, para conseguir pagar todas as dívidas que a gente tinha adquirido, para conseguir vir, né? E para fazer a nossa vida aqui. A gente precisava ir pro nosso canto. Precisava pagar um aluguel, precisava... Sim, precisava começar a ter uma vida aqui, porque até então a gente morava na sala, nossas coisas ficavam numa cômoda, entendeu? Então o começo foi bem perrengue. Eu trabalhava 12 horas por dia. Eu trabalhava das 8 às 8, assim, sabe? Pra ganhar nada. Deixaria, né? Como eu fiquei um tempo, né, trabalhando
sem documento, né? Sim. Trabalhando, esperando para poder tudo se ajeitar, dar certo pro meu Stamp 4, para dar entrada no meu Stamp 4. Hoje em dia, tudo certinho, mas a gente passou aí, eu fiquei uma época no limbo. Meu marido cidadão italiano, mas eu ali no limbo. Sim. E muitas famílias passam por isso aqui. Foi por isso até que eu comecei, né, a contar um pouco da minha história no meu Instagram, porque muitas famílias passam por isso, de vir pra cá e ficar uma fase num limbo, né, de enquanto tá se ajeitando tudo, enquanto tá trabalho se ajeitando da família, você querendo resolver, achar casa, que não é fácil. Agora tá bem mais difícil ainda. Sim, porque pra você dar entrada no Stamp 4, você precisa, o italiano, né, o europeu no caso, né, precisa ter um trabalho registrado e precisa ter uma moradia. Então, você tem que ter uma casa alugada no seu nome, com registrado, tudo certinho. Então, até você conseguir ajeitar tudo isso, demanda tempo. E eu trabalhando 12 horas por dia, com uma saudade da Annabelle, Sim. surreal. Mas, eu falei assim pra ela quando eu saí de lá, né, do Brasil, que a despedida, assim, foi pra mim muito difícil. Mas o que as pessoas me perguntam, o que me sustentou? Foi eu ter a certeza que eu ia trazer ela. Eu não sei te explicar, Felipe, mas assim, eu tinha no meu coração e na minha razão, eu tinha certeza que eu ia trazer a Annabelle. Sim. Eu não saí do Brasil pra não trazer ela. Eu não saí do Brasil pra abandonar a minha filha. E eu passei por esse julgamento. Ah lá, ó, a Ana na Europa, enquanto a filha tá com o pai, né? Enquanto a filha tá com a avó, que no caso era a avó paterna que cuidava dela. Ah lá, badalando na Europa, conhecendo castelo, conhecendo, né? Porque a gente chega aqui também passeia. Claro. Né? Conhecendo as coisas e a filha aqui. Mas eu tinha certeza. Eu comecei a pagar uma professora particular de inglês para ela e comecei a preparar tudo para trazer minha filha. Porque pra mim não tinha opção de eu viver uma vida aqui sem ela. Ela é o meu eu, entendeu? Sim. Assim, ela é tudo pra mim. Então não tinha pra mim seguir aqui sem ela. Então a gente juntando, até me perdi, ó. Eu fico emocionada. Ela, nessa época, ela já tava com quantos anos? Ela tava com 9. Com 9 já. E aí em dezembro de 2018 ela fez 10 anos. Aí fez a festinha dela de 10 anos, longe de mim, pra mim foi... Poxa. Nossa, olha, eu passei aqui Dia das Mães, Natal sem ela. O aniversário dela de 10 anos longe dela. Muito difícil. Mas o que me sustentava era isso. Mas você tinha um plano na sua mente assim, falar assim, eu vou trazer ela quando eu conseguir isso, quando eu estiver na casa. Qual era a sua ideia? A ideia era trazer ela quando saísse o meu Stamp 4. Porque demora, né, 4 meses aí mais ou menos desde que você dá a entrada. Então eu tinha primeiro que conseguir dar a entrada, né, conseguir o nosso flat. E aí eu dei entrada no Stamp 4, então eu queria esperar. Não queria trazer a minha filha sem eu estar regularizada no país. Não queria trazer ela pra passar perrengue, pra ser deportada, nada disso, sabe? Pra ela não conseguir entrar aqui. Não queria trazer ela sem segurança. Não julgo quem faz isso, conheço muitas famílias que vêm, não me cabe julgar, mas eu, Ana, queria trazer minha filha com segurança. Então foi isso, foi esperar esse processo de eu ter, né, a gente ter o nosso flat, eu consegui dar entrada no meu Stamp 4 e o Stamp 4 sair. E aí a minha ideia era trazer ela nas férias de julho. Pra ela vir no verão, né? Porque a gente sabe que o frio aqui na Irlanda assusta às vezes. Não, e começar já a estudar depois, né? Isso. E aí também tinha uma outra questão. Eu não conseguiria trazer a minha filha sem o pai dela aprovar. Aprovar. Porque eu e o pai dela, a gente nunca fez guarda, eu nunca recebi pensão do pai dela, a gente nunca teve nada formalizado né, no juiz, na nada, justiça. Né? Só que você não pode sair do país com uma criança sem o pai aprovar. Tem que os dois assinarem. Isso. Então, para eu convencer o pai dela, só tinha uma forma, a Annabelle querer ficar. Então, o meu plano do meu marido era ela vir em férias, a gente levar ela pra passear, a gente mostrar como era a Irlanda, ela se apaixonar e ela ficar. Só que, pra minha surpresa, antes disso, a Annabelle já quis vir. Porque eu sempre falava chamada em vídeo com ela e a Annabelle sempre
gostou muito, né, de morar comigo, de ficar. A gente sempre foi muito. Nossa, a minha relação com a minha filha é ótima. Então a gente sempre foi muito duas, né? Grudada. Grudada. Então, assim, a minha relação com ela sempre foi de falar com ela, né, no celular e mostrar pra ela como era aqui a vida, mostrar as coisas que eu tava vendo. E ela começou a fazer a aulinha, né, com uma professora que eu contratei pra ela. E ela começou a falar do São Petro, quis fazer uma coisa bem lúdica, mostrando. E aí a minha filha foi em novembro de 2000. Ela chegou aqui em 2019. Em novembro de 2018, eu tinha acabado de me mudar pro flat, tinha acabado de dar entrada, né, no Stamp For. A Anabelle virou pra mim e falou: mãe, eu quero ir morar com você. Eu quero ir pra aí. Eu falei: opa, filha. Então eu não vou nem esperar verão. Você vai chegar no inverno? Eu falei pra ela: ó, que é muito frio no inverno. Ela falou: não, mamãe, eu venho. E aí, em fevereiro de 2019, ela chegou aqui. E aí foi assim, eu falo que eu e meu marido, a gente é muito assim, fechamento nas coisas. A gente bota um objetivo, vamos juntar dinheiro pra isso. Porque quando a minha filha falou em janeiro, a gente tava esperando só trazer ela em junho. Aí a gente juntou dinheiro pra... Minha irmã veio trazer ela. A gente juntou dinheiro pra minha irmã vir com ela, né? E aí a gente quis preparar tudo. Quando a minha filha chegou aqui em fevereiro, foi assim... Eu não sei nem te explicar. Eu até faço uma comparação de que eu fiquei 9 meses longe dela. Parece que foi uma nova gestação. Que eu gestei de novo ela, sabe? Sim. E quando ela chegou aqui, eu falei: nossa, eu tô completa. Porque antes eu tava vivendo incompleta aqui na Irlanda. Eu tava vivendo com um objetivo, que era trazer ela. Quando ela chegou, eu me vi completa. E já mudou as outras coisas também, né? Nossa, e foi muito, assim, aquela história, faria tudo de novo. Foi difícil. Putz, pra caramba. Muito, muito difícil. Mas, minha filha chegou aqui, a gente com flat, a gente estabilizado. Eu e meu marido com um casamento que a gente já tinha passado por tanto perrengue aqui na Irlanda juntos, que a gente falou: caraca, é eu e você mesmo, viu? É eu e você pra sempre. Então a gente chegou aqui com um lar pra ela. Quando ela chegou aqui, ela tinha um lar, ela tinha um pai, né, que hoje em dia eles têm uma relação de pai e filha maravilhosa. Ela chegou aqui com pais prontos pra recebê-la. A gente já tava com o nosso carrinho, que a gente comprou o nosso primeiro carrinho aqui à vista, um carrinho, né, 04, 2004, mas era um carrinho que levava a gente pra passear. Então a minha filha chegou aqui com uma vida estruturada. E isso pra mim foi muito gratificante, muito gratificante. A gente morava aqui no centro. E aí foi aquele caminho, né? Depois a gente conseguiu uma casa de 2 quartos em D12, com quintal, o primeiro pula-pula dela. Eu tenho muitas memórias. Por isso que eu sou tão grata à Irlanda. E por isso que eu falo tão bem daqui, que eu sou feliz aqui. Porque a Irlanda me proporcionou coisas que no Brasil eu não tinha. E proporcionou momentos pra minha filha. E que no Brasil, pra mim, era... Sabe, são momentos que ficam muito no meu coração. Quando a gente conseguiu sair, acho que as famílias aqui vão se identificar muito com o que eu tô falando. A gente, quando chega, mora num flatzinho, pequenininho. Depois a gente conquistou uma casa de 2 quartos, aí o pula-pula dela, o quartinho dela. Consegui levar, porque eu prometi pra ela, consegui levar ela na Disney Paris, que ela foi, sabe, antes da pandemia, né? Ainda bem, deu tempo. Agora, se você parar para analisar, vocês mudaram de país sem grana nenhuma, né? Sem lenço, sem documento, e conseguiram se estabilizar de uma forma rápida até, né? A ponto de conseguir receber a sua filha aqui. Então, eu acho que isso não teria acontecido em qualquer país, né, que você fosse. Não. Eu acho que, por isso que eu falo tão bem da Irlanda, defendo aqui o país. Acho que a Irlanda é um país com uma oportunidade ótima para quem quer fazer uma mudança na vida, dar um boom na sua vida. Porque é um país que sim, você trabalha e você vê o retorno. Aqui você trabalha e colhe os frutos do trabalho de uma forma digna e de uma forma que você se sente recompensado. Pelo menos é esse o meu sentimento. Porque, realmente, a gente trabalhou muito, horas, mas a gente conquistou. A gente viu o resultado. E lá no Brasil eu trabalhava muito também, viu? Eu sei. E não via o resultado. Não como eu vejo aqui.
Ah, com certeza. Então, realmente. Como é que foi o período de adaptação dela, por exemplo? Porque ela já chegou em idade de escola e tudo. Como é que foi esse início? Falar uma língua diferente. Ela não estava fluente no inglês mesmo com as aulinhas. Não. Ela sofreu? Como é que foi? Foi tranquilo? Ela fez, as aulas particulares que ela fez no Brasil foi muito pouco tempo, porque logo ela se encantou pela Irlanda e já quis vir. Então acho que foi uns 2 meses, 3 meses de aula, não deu tempo dela, dela aprender inglês. Coisa. Mesmo porque era uma aula mais lúdica para ela gostar do idioma, porque ela falava que ela não queria falar inglês. Era muito engraçado. Desculpa. Aí ela falava assim, mãe, eu vou morar na Irlanda, mas eu não vou falar inglês. Eu, filha, não dá pra você morar na Irlanda sem falar inglês. Então, ela chegou aqui sem conseguir se comunicar. Ela sabia falar cores, essas coisas assim de início. Ela chegou aqui no dia 16, acho 18 de fevereiro, e ela já tinha aula dia 25. Eu tive o cuidado, assim, de pesquisar uma escola aqui em D1 que fosse muito receptiva com imigrantes. Então, ela foi estudar numa escola, na St. Mary's, até super recomendo para as famílias que estiverem chegando e forem morar no centro. A St. Mary's Primary School. Mas dá para escolher a escola, assim? Não, você aplica e espera a vaga. Mas aí eu apliquei para as escolas que me interessavam. Que você achava que... Isso, exatamente. Porque as escolas aqui, elas têm... Cada escola tem uma doutrina, tem um segmento diferente. Então, eu sempre escolho a que abraça o que eu acredito, o que eu penso. Então, eu tive muita sorte, porque foi uma época que eu consegui vaga fácil para a Annabelle. Eu já indiquei essa escola para as outras pessoas e que não conseguiram vaga tão fácil. Mas tentem, gente, porque pode ser que você consiga. E essa escola é ótima. Mais ou menos 95% dos alunos dessa escola são imigrantes. Então, a escola tem muita experiência em receber esses alunos. A Annabelle chegou aqui com 10 anos, em fevereiro, começou já no final do ano letivo. E aí, o que a diretora falou pra mim, Ana? Olha, a gente não vai exigir que a Annabelle esteja falando inglês e sabendo toda a matéria até junho, né, que é quando termina o ano escolar. Se ela estiver entrosada com a turma, se ela estiver bem, se ela estiver, né, bem com os amiguinhos na classe, estiver falando, assim, se desenvolvendo, ela já passa pro outro ano. E, assim, a minha filha... Aí entra lá do mãe coruja, né? Sim. Entra lá, eu sou suspeita a falar, mas a Annabelle é uma criança que aonde ela chega, ela faz amizade. Aonde ela chega, ela no primeiro dia de aula, ela já tinha cartinha de amiga. Sério. Sério. Ela, assim, ela é uma criança que aonde ela chega, ela faz amizade, ela se comunica. E aí eles fizeram uma folhinha e colocaram na mesinha dela com as principais palavras. E pra ela ir no banheiro, ela fazia assim, ó, T de toilet. Então ela começou a escola assim. E ela foi muito corajosa e eu tenho muito orgulho dela, porque ela chegou com 0 inglês. 0. Eu simplesmente, né, falando assim, joguei ela na escola e ela se desenvolveu, ela fez amizades. E ela passou de ano até. Sim. Quando chegou em junho, como a diretora falou que não ia estar exigindo conteúdo, e exigindo só que ela tivesse adaptada, ela passou pro 5º ano do primary. E assim, uma graça. Ela se adaptou muito bem. E hoje em dia ela é a irlandesa da família. Porque hoje em dia ela se veste que nem as meninas daqui. Ela gosta das comidas daqui. Ela fala inglês com sotaque daqui. Irlandês, né? Eu ainda não falo um inglês perfeito, né? Eu ainda... Porque eu tive o meu 2º filho, fiquei muito tempo em casa. Um erro que muitas pessoas cometem, e que eu cometi de ficar na bolha, né, brasileira, tendo amigos. Mas a Annabelle fala inglês com sotaque daqui. Que a gente... Oi? E hoje ela tá com quantos anos? Tá com 13 anos, já tá no secondary school. Ela é do grupo de... Ela foi escolhida para ser do grupo de boas-vindas. Ela tá fazendo o 1º ano, né? Do 2º grau aqui. Se a gente for fazer uma comparação. E ela foi escolhida para fazer... para ser do grupo de boas-vindas pro próximo 1º ano. Até ontem ela ganhou um prêmio na escola de artes. Sério?
Sou suspeita a Não, falar. que ela vai assistir essa entrevista daqui a alguns anos e falar, minha mãe tava lá falando. Babando em mim. Gente, eu sou... Desculpa, tá? Eu sou muito mãe babona. Mas sou orgulhosa demais dela. Ela é, assim, um membro ativo na escola. Ela participa de tudo. Ela é muito... E ela se adaptou, ela gostou. E isso era um medo meu, assim. Um medo. Por quê? Eu sempre trabalhei com o fantasma, né? De que se ela falar, mãe, não gostei daqui, quero voltar pro Brasil, ela tem o pai dela no Brasil. Sim. Então eu sempre tive esse fantasma de... Pode acontecer. Poderia acontecer, né? Poderia acontecer. Foi um risco que eu corri. Eu apostei alto. Se a gente for... Não, mas né? você tinha que tentar, né? Não Tinha que tentar. E aí você teve também outro filho aqui. Isso. E como é que foi? Porque assim, você pode comparar, né? Como é que foi no Brasil, como é que foi aqui. Existe isso aqui, dizer, foi melhor aqui ou foi melhor lá? Eu acho que essa aí é uma questão muito polêmica. Que se você for jogar no grupo de mães, vai ter mãe que amou ter filho aqui na Irlanda e vai ter mãe que odiou. Isso são experiências muito individuais. Ana, eu preferi ter filho aqui. Eu tive a Annabelle em hospital particular, porque na época, como eu engravidei adolescente, com menos de 21 anos, pra você ter ideia, eu ainda era do plano de saúde do meu pai. Ainda era dependente do meu pai. E do plano de saúde. Então, eu tive a Annabelle num hospital particular, num hospital bom, apesar de não ter dinheiro, eu tive ela num hospital muito legal. E aqui eu tive 100% público, no hospital público, e eu achei o parto muito mais humanizado. Aí as pessoas falam, Ana, claro, tem uma diferença aí de 11 anos de um parto pro outro, mas pessoas que tiveram na mesma época que eu agora, falaram que no Brasil continua as mesmas coisas, sabe? De uma cesárea não tão humanizada como aqui é. De, por exemplo, o bebê quando sai, né? No Brasil levam para incubadora. Aqui eles deixam o bebê com a mãe, então você tem aquele contato pele a pele que é essencial nas primeiras horas de vida do bebê. Então isso é mais humanizado, entre vários outros pontos do parto, que no Brasil ainda é muito mecânico, ainda é muito sistemático, e aqui é de uma forma mais humana. Então eu tive um problema de saúde aqui na Irlanda, quando eu tava grávida. Eu tive uma infecção nos rins, fiquei internada no meio da pandemia. Caramba. E eu tive um tratamento, assim, maravilhoso. Uma equipe médica que segurava a minha mão. Então, assim, a minha experiência aqui na Irlanda foi muito boa com o sistema de saúde para maternidade. Eu sei que aqui a gente tem críticas muito sérias do sistema de saúde da Irlanda, não é um ponto positivo do país, mas para maternidade eu achei assim maravilhoso. Eu fui muito feliz aqui tendo meu filho e de graça. De graça, não paguei nada. Mas assim, tem muita gente, eu não posso falar, né? Mas assim, tem muita gente que fala que no Brasil normalmente a mulher escolhe, é cesárea ou é normal. Se bem que em hospital particular que ela pode escolher, né? Mas aqui é meio que nem se você quiser escolher ou pagar, você não consegue fazer a cesárea. Porque, na verdade, o parto normal, ele é o melhor para a mulher. Eu tive cesárea por uma questão de saúde, mas eu queria ter normal. O parto normal é o melhor para a mulher. E é muito difícil a sociedade entender, a gente até com questões sociais, a gente entender isso. Mas o parto normal é o melhor para a mulher. Então, no Brasil, existe também muito uma fábrica de dinheiro, né? De parto cesárea. Então, os médicos marcam ali a hora do bebê nascer e ganham em cima daquilo. Não, mas também pro médico é melhor, né? Se você for parar pra pensar, o cara não precisa sair de madrugada. Sim. A Annabelle mesmo foi cesárea no Brasil por causa disso. Hoje em dia eu tenho noção de que o médico me enganou, porque minha filha estava programada para nascer entre o dia 20 e 27 de dezembro. Olha só. Aí ele marcou dia 20 de dezembro. Claro, marcou dia 20. Então, assim, aqui eles têm essa preocupação. O Brasil é o país que mais faz cesárea. Se não é o mais, é um dos mais que faz cesárea no mundo. Deve ser. Sim, isso é estatística. Não sei se é o mais, mas é um dos mais que faz cesárea no Brasil. Então... No mundo. No mundo. Opa, desculpa. Sim. Então, isso não é legal. Então, no Brasil tem muita cultura da cesárea. E aqui não tem. Aqui você vai fazer cesárea, que esse é o certo. Você vai fazer cesárea se você tiver algum problema de saúde. Se você não tiver como dar à luz da forma natural. Então,
algumas pessoas não querem abraçar essa ideia. Algumas pessoas querem poder escolher. E aí é complicado, é polêmico, mas eu concordo de ser assim. Mas vem cá, e antes do nascimento, que a gente meio que pulou um pouquinho. Porque o pré-natal no Brasil, todo mês você faz o pré-natal, né? Isso, é. E aqui, como é que é? Aqui não é assim, não. Então, essa é uma diferença que muitas mães sentem também. Aqui, você tem as consultas muito mais espaçadas, é muito menos ultra. Você faz umas 3 ultras. Eu fiz mais por causa do problema de saúde que eu tive com grávida. Mas, no geral, você faz 3 ultras, 4 no máximo. E, pra mim, eu tive uma visão de me adaptar como os irlandeses, né, tratam a gestação. Se você tá bem, se tá tudo bem com seu bebê e você não tem nenhum sintoma, não tem por que a gente ficar fazendo de forma invasiva várias ultras. Não tem por que a gente ficar fazendo exame de sangue em você todo mês. Então, claro, as pessoas... É polêmico esse assunto e vai ter gente que não, eu quero fazer o exame todo mês, eu quero ver o meu sangue todo mês. Então, tem gente que escolhe ir pro Brasil por causa disso. Eu, Ana, entendo essa visão do sistema público, né, do sistema de saúde irlandês, de só investigar quando tem alguma coisa, algum sinal. Que foi o que aconteceu comigo. A partir do momento que eu tive um problema, nossa... Aí sim, eu fazia exame de sangue todo dia lá, internada. A partir do momento que eu tive um problema de saúde, eles me chamaram... Depois que eu saí da internação, eu tive que toda semana fazer ultra. Eles acompanharam de pertinho. Mas antes disso, não. Mas como é que descobriram esse problema de saúde? Eu fiquei mal, assim, de um dia pro outro. Foi a minha novela mexicana. Fiz o chá de bebê, tava bem. Isso foi 8 de março. Fiz o meu chá de bebê... super bem, eu que fiz tudo, decorei, fiz comida, fiz tudo. Quando chegou a noite, me bateu uma febre, uma dor surreal. Aí eu falei, preciso ir no hospital. De manhã eu fui no hospital, do dia seguinte, e já fiquei internada. Foi assim. Só que a partir do momento que eu cheguei com febre no hospital, aí eles investigaram tudo. Porque eu tava grávida, investigaram assim tudo. Eu tive um suporte assim maravilhoso. E aí descobriram, fizeram todos os exames. Eu tive assim, repetindo, eu tive um suporte médico que realmente me salvou e salvou o Arthur. Porque o Arthur correu o risco de nascer com 28 semanas. 1,5 kg que ele tinha na época. Caramba. Ia ser um prematuro de alto risco. E foi... Você ficou quanto tempo internado? Desculpa. 6 dias, no meio da pandemia. Eu fui aquela pessoa, né? Quando tem aqueles seriados, né? De fim de mundo, eu sou a pessoa que tá no hospital. Walking Dead. Eu sou a pessoa que tá no hospital. Caramba. Deixa eu perguntar. Quando a gente não tá grávida e vai no hospital e tal, a gente paga 100 euros e depois tem que pagar à noite lá. Você pagou também? Não. Aqui, a maternidade, quando você tá grávida e você escolhe o sistema 100% público, você tem tudo coberto. Então, eu não paguei nada. Quando você tá grávida, aí você tem que ir pro hospital maternidade. Eu fiquei internada com o Arthur já no hospital maternidade. Sim. Quando você engravida aqui, o primeiro passo, né, você ir no GP e depois você escolhe qual a maternidade que você quer fazer o seu pré-natal e qual vai ser qual vai ser o ponto de referência, né? Qualquer problema que você tiver, você vai lá. E foi o que eu fiz. Eu tava me sentindo mal, você vai para aquela maternidade que você escolheu. E é tudo 100% gratuito. Eu fiquei internada 6 dias, não recebi conta de nada. Ainda bem, gente. Bom. E aí depois que o Arthur nasceu, né, carioca aí. Arthur nasceu. Como é que foi, assim, o início? Porque aqui na Irlanda normalmente é assim, né, as mães... normalmente as mães aí tiram ali os 6 meses, né, quando estão trabalhando, 1 ano, né, de licença maternidade, às vezes 2, sei lá. Como é que foi o início, assim? A licença maternidade aqui na Irlanda é de 6 meses. 6 meses, mas normalmente a empresa... tem empresas que pagam mais 6 meses, né? 30% do salário, não sei, Isso, né? Tem empresas que
Aí vamos lá. A licença maternidade aqui na Irlanda, ela é paga pelo governo. Então o governo paga, acho que agora está em 245, ou 200, aumentou em 5 euros. Em volta de 250 euros por semana. Isso não dá o salário mínimo daqui. Aí algumas empresas complementam esse valor para chegar ao valor do seu salário. Não era o caso da minha. Quando eu engravidei do Arthur, eu era assistente de cozinha num asilo. Então eu só tive só mesmo o valor do governo. Mesmo. Mas algumas empresas sim complementam, geralmente os trabalhos de escritório, né, complementam o valor. Algumas empresas dão 6 meses plus, né, sem remuneração. Você fica 6 meses em casa com a sua vaga garantida. E algumas empresas, né, dão os 6 meses com a remuneração. Mas aí vai depender muito do seu cargo e da empresa que você trabalha. Olha, eu trabalhei numa empresa que teve uma época lá que tinha assim 100 funcionários. E tinha 10 mulheres em licença maternidade ao mesmo tempo. É bastante, é tipo 10%, né, da empresa. Caramba. Mas assim, eu não sei como é que funcionava lá, se pagava integral, mas eu acho que pagava 30% do salário. Cada empresa vai ter sua política. Tem as empresas que são multinacionais, as empresas grandes têm uma política muito mais humana. Porque a maternidade é uma fase do ser humano. Não existe humanidade sem maternidade, não existe humanidade sem gerarmos novos seres. Então, é muito humano da empresa entender isso e não punir a mulher por ela ter engravidado. Com certeza. Agora, então assim, eu sou muito a favor de políticas de uma licença maternidade que deixe a mãe mais tempo com o bebê, porque os estudos todos comprovam que é fundamental para o primeiro ano de vida da criança ele estar com a mãe. 100%, né? Porque eu acho que é Suécia, eu não sei onde é, que é tipo, que é 2 anos. Maravilhoso. Mas é dividido entre o pai e a mãe. Então, Ótimo. eles podem, tipo, 1 ano para o pai, 1 ano para a mãe, ou, né, fazer aí um... Porque isso é um benefício da criança, na verdade, não é um benefício da mãe, né? Exatamente, perfeito o que você falou. As pessoas confundem e acham, gente, essa mãe tá assim. Não, é um benefício da criança. Isso é importante demais para a primeira infância, é importante demais para o bebê. Ele tá no seio familiar nos primeiros 2 anos de vida. Então, as empresas que entendem isso, os países que entendem isso, são países que com certeza colhem frutos lá na frente. Porque quando a gente tem uma base da primeira infância sólida, a gente tem uma sociedade adulta mais saudável, mais mentalmente saudável, e aí, economicamente saudável. Com certeza, porque a gente olha no Brasil, você falou mãe solteira, né? Mas você tinha a sua mãe ainda, sei lá, tem gente que não tem ninguém mesmo. Sem rede de apoio. Sem rede de apoio. Aí, a mulher não tem o marido, aí ela precisa sair de casa para trabalhar, aí quem é que vai cuidar dessa criança? Sim. Né? Aí a criança vai nascer, tipo, exatamente. Sei lá, quem é que vai criar, né? A rua? Exatamente. É por isso que as coisas se perpetuam. É por isso que a desigualdade social se perpetua, porque as pessoas não cuidam das crianças, não cuidam da primeira infância, não dão suporte para maternidade, para paternidade. É por isso que as coisas ruins se perpetuam. Então, com certeza, uma licença maternidade, né, assim, maior é fundamental e não é à toa que os países desenvolvidos são os que têm o melhor suporte à maternidade. Não é à toa, não é coincidência. Isso é a política inteligente social. Agora, os Estados Unidos não tem nada disso, não. Que a mulher, sei lá, tem estado que não tem Mas você sabe que os Estados Unidos têm problemas sociais seríssimos, claro, né? Não, eu sei. A gente vê esse sonho americano às vezes, mas os Estados Unidos têm um problema social seríssimo, tem Com desigualdade certeza. social, enfim. O que mais? Vou falar aqui, né? Eu tô muito capitalista, vou falar muito de dinheiro. Porque no Brasil tem isso, né? Aí você tem o filho, aí você tem que pagar creche, não sei, babá, hoje em dia não sei se é tão comum no Brasil, mas como é que é no início aqui de babá é gasto? privilégio, né, de classe média alta. Não, sim, a única diferença que no Brasil é ótima e que aqui na Irlanda poderia ter é a creche pública, que no Brasil tem, aqui não tem.
Sim. Isso faz muita diferença também, e é uma questão até política aqui na Irlanda, que os partidos sempre estão botando em pauta. Mas, no Brasil, o que pesa mais na criação de uma criança no Brasil é você ter que pagar por um ensino de qualidade. Sim, é a educação, né? É a educação. Porque no Brasil, a escola pública não dá as mesmas chances do que a escola particular. Então, você tem que olhar para o seu filho e escolher. O meu filho vai estudar numa escola pública e ser limitado, porque infelizmente é assim no Brasil, ou eu vou deixar de viajar, vou deixar de ter um carro e vou pagar uma escola particular para o meu filho ter oportunidades melhores. Então, o que mais pesa para mim no Brasil é pagar uma educação de qualidade para a criança. E aqui, a minha filha está estudando numa ótima escola, que ela é super incentivada a artes, a trabalhar diversas inteligências dela, gratuitamente. Eu não pago um centavo para ela ter um ensino de qualidade. Então, para mim, é a maior diferença de você criar um filho lá e aqui. Fora a qualidade de vida, alimentação, né? Não, principalmente essa educação básica, né? Porque no Brasil, pô, a faculdade pública... Faculdade devia ser paga mesmo e a educação básica devia ser ótima, né? Exatamente. E assim, não vou claro que a gente, olhando o Brasil e Irlanda, a gente não pode comparar, né? Uma comparação direta. Não é uma comparação justa, e a gente também não pode falar, fim as universidades públicas, porque aí a gente também precisa que a população pobre tenha acesso à faculdade. Mas concordo completamente com o que você falou, de que a gente precisa muito olhar para a educação de base. A gente precisa muito olhar para o jardim de infância, para o primeiro ano ali, para... Como é que chama no Brasil? Esqueci. Isso, o primário, né? No Brasil, primário. A gente precisa muito olhar ali para essa primeira infância. Eu concordo completamente com o que você falou, porque a educação de base é o que vai determinar como até a relação que a criança tem com o estudo. Se ela gosta de leitura, se ela gosta de artes, ela descobriu o que ela gosta. Aqui na Irlanda eles têm isso que eu acho maravilhoso. Eles trabalham com a criança dentro do que ela gosta, dentro do que ela é boa, para ela poder desenvolver múltiplas inteligências dentro daquilo. Por exemplo, a minha filha gosta muito de arte, e ela tá fazendo na escola, ela tinha a opção de escolher, né? Se ela ia fazer economia, se ela ia fazer... Ela tá numa fase que ela pode escolher algumas matérias, né? E ela escolheu fazer artes e carpintaria. Sim. E ela, na carpintaria, ela precisa calcular para cortar certo, ela precisa ter noção geométrica, ela precisa da matemática, sabe? E o meu marido estava até comentando ontem que a Anabelle estava explicando para ele o processo químico para a cerâmica, para ela conseguir fazer o vaso, que ela fez um vaso. Isso é uma aula de química, isso é muito mais efetivo, isso é muito mais produtivo do que você colocar um aluno dentro da sala de aula e tacar conteúdo. Porque no Brasil a escola é muito conteudista. Mas o que você lembra do seu primário, do seu segundo grau? Eu não lembro de nada. Eu não sei de nada. Me pede pra fazer se me der uma prova da 7ª série agora, eu vou ser reprovada. Não, aí também não. Eu aposto que você também, viu? Não, eu não. Vou passar, boletim nota 10. Mas, cara, E assim, você vê muita mãe saindo daqui pra ter o filho no Brasil? Algumas mães optam por isso, por quê? Aí vamos lá aos pontos. Por se sentir insegura de estar aqui sem rede de apoio, né? A gente sabe que o pós-parto é difícil, então algumas mães optam por estar perto da mãe, né, da avó, né, da criança, por estar perto da família, por estar no país de origem, tem a coisa emocional, não julgo mães que escolhem isso, e algumas ficam com medo, realmente querem escolher a cesárea. Não sei te falar em quantidade, quem escolhe mais, né? Sim. Claro. Mas assim, eu vejo sim algumas mães optando ir para o Brasil. Não é uma escolha que eu faria, que eu fiz, mas eu vejo sim. No geral, eu acho que as mães brasileiras se surpreendem quando tem aqui, se surpreendem com o cuidado e como também algumas coisas se tornam mais leves na maternidade do que no Brasil, de você sempre preciso fazer exame de sangue na criança. Não, você não precisa.
Você só precisa fazer exame de sangue na criança se tiver sinais que essa criança tem alguma coisa. Que algumas coisas são muito invasivas no sistema de saúde do Brasil, né? Então, como é que... Tem o teste do pezinho aqui também? Tem sim. Tem. Aí, o teste do pezinho no Brasil é ótimo. Isso aí é um ponto que realmente identifica mais de 50 doenças. Aqui é um número limitado de doenças que identifica. Isso aí é uma diferença importante que você citou. Mas tem o teste do pezinho. Tem. Qual foi? A gente estava conversando de outra coisa também. Não, o 3. Como foi a questão da produção de conteúdo? Como foi Que é isso que eu ia perguntar também. Como é que você começou o Instagram e por que você produz conteúdo de maternidade? Né? Então, quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu fiquei em dúvida de muitas coisas. Eu fiquei perdida de muitas coisas. Porque existe muito conteúdo na internet, mas é um conteúdo mais voltado para intercambistas, o pessoal jovem que vem sem filhos. Então, por exemplo, eu não sabia como pesquisar a escola. Eu não sabia que tipos de escola existiam na Irlanda. Eu não sabia o que a minha filha precisava para começar a escola. E eu não tinha onde encontrar isso. E aí eu comecei a conversar com outras mães no grupo de Facebook. Tinha algumas poucas mães no Instagram que faziam conteúdo. Hoje em dia tem mais. Hoje em dia mais mães estão colocando, né, o dia a dia. E isso é muito legal. Isso é muito importante. E aí eu fui descobrindo uma comunidade brasileira diferente da comunidade centro, intercâmbio. Eu fui descobrindo uma comunidade de famílias. Porque é diferente, né? Você vir para estudar, você vai ficar... Mesmo que você fique 3 anos aqui, sei lá, você vai querer morar ali no centro. É uma coisa diferente de você ter uma família, né? Sim, é muito diferente. O intercambista, ele tem, né, aquela vida que é fazer a escola e viagens, aquele foco em viajar, na experiência, né, do intercâmbio. A família tem outro foco. O foco da família é o quê? Se estabilizar, é conseguir um bairro que seja bom para criar os filhos, né? A gente não precisa ficar perto das escolas no centro, perto do trabalho, se locomover, né? A gente precisa de um lugar legal para criar os filhos. A gente precisa de um bairro que tenha boas escolas. Então, são outras demandas. E aí, eu descobri uma comunidade que estava carente de conteúdo ali. E eu comecei muito, assim... Eu não pensei... Na verdade, eu não sentei e falei... vou criar um Instagram de maternidade. Não foi assim. Foi um processo muito natural. Eu comecei a falar disso nos meus stories, e meu Instagram era fechado. E aí eu comecei a interagir muito no Facebook, nos grupos de mães. E aí as pessoas acho que me achavam, né, pelo nome no Instagram, e aí começaram a pedir pra seguir. Aí eu falei, eu acho que eu vou abrir meu Instagram, porque aí, né, a pessoa segue se quiser, não precisa me seguir pra ver o que eu tô mostrando. Aí eu abri o Instagram. E aí, quando eu abri o Instagram, começaram a chegar famílias, me fazendo perguntas, e eu, dentro do que eu sabia, do que eu já tinha vivido, né, eu ia respondendo como eu dei entrada no meu Stamp For, que experiência própria, né? Isso. Deixa eu falar, porque assim, eu já vi muita gente, só nesse ponto aí, que muita gente procurando nos grupos do Facebook, querendo vir como estudante para trazer uma criança. E eu vou dizer assim, que não é possível. Não pode. Não pode. Estudante não pode ter dependente. Isso. E assim, talvez, dando uma ideia assim, a pessoa vir para dar entrada na cidadania italiana dela, ou que seja, procurar prática, né, que aparece aqui. Isso. Então, esse seria um caminho, né, vir sozinho, dar entrada, cidadania, trabalhar aqui um tempo e depois poder trazer os dependentes. Mas vir como estudante não pode trazer filhos, né? Só tô deixando isso claro porque... Isso, não, é importante você falar isso, porque eu também recebo, sempre essa pergunta. Maior. Ana, eu tô indo pra Irlanda, tô indo como estudante, eu tenho um filho, como é que você... Eu falo, olha, eu não sei se você já sabe, mas estudante não pode trazer dependente. Então, é muito importante a gente deixar isso claro. Que não pode trazer, que não tem como a criança nem entrar junto com o estudante. E nem ficar aqui de forma legal. Claro que o que você falou, tem muitas famílias que
o pai vem com visto de estudante, chega aqui, consegue um visto de trabalho e aí traz a família. A mãe vem com visto de estudante, consegue um visto de trabalho e traz os filhos. Tem famílias que fazem esse caminho. Tem muitas famílias também que vêm o pai ou a mãe com visto de trabalho. E tem famílias, né, que vêm os dois e aí tenta alguma coisa, tenta a cidadania e consegue trazer a família. E tem também muitos estudantes que vêm para cá, casam, conseguem visto de trabalho, conseguem a cidadania e formam suas famílias aqui e deixam, né, saem desse estado. É muito legal também que eu tenho muitos seguidores que são assim, vieram como intercambistas, tiveram toda a experiência, né, de morar no centro, da vida de intercâmbio, de viagens, de vida de solteiro e tal, casaram e formaram a sua vida aqui. E aí quando eles formam a vida aqui, eles ficam perdidos, né? Não sabe como escolher a escola, não sabe... Não sabe como fazer o pré-natal. Então, então, quando eu engravidei, foi o meu boom, assim, no Instagram. Porque muitas meninas engravidam aqui na Irlanda, até fazendo intercâmbio, ou casam, conhecem alguém, casam com um irlandês ou outra nacionalidade. Ou simplesmente vai ali, né? E aí dá aquela engravidada rápida, sem querer. E aí, acontece. E agora, o que eu faço? Qual é o primeiro passo? Porque é diferente do Brasil. O pré-natal é diferente. Não é que nem no Brasil. Então, o que eu faço? Então, foi a partir daí que eu falei, olha, eu posso usar a minha vivência para ajudar outras famílias. As outras famílias não precisam ficar tão perdidas quanto eu fiquei, sem saber que escola procurar, sem saber que hospital ir, o que fazer. Eu posso ir. Agora eu vou te dizer, eu fiquei assim, né? Eu sou muito analítico ainda, penso nas coisas práticas, racionalmente, eu falo, pô, grana, e, né? Porque filho, quer queira, quer não, a gente vai pensar assim, pô, dinheiro, né? Sim. Vai ter um custo. Mas eu, olhando de fora, eu vejo que aqui é muito mais acessível você criar você ter uma criança. Sim, com certeza. Fralda. Nossa. Né? Que é a fórmula, né? Eu não sei. É a fórmula. Que no Brasil, eu sei que Pô, por que uma coisa que tanta gente precisa, que é a fórmula, ou leite ninho, ou essas coisas... Por que é tão caro no Brasil? Que é uma coisa absurda. É um absurdo. E aqui na Irlanda, eles têm uma política de ter dedução de impostos em produtos de crianças, da infância. Então, fralda, leite, alimento infantil, roupa de criança. Roupa, né? Ainda tem isso, roupa. Tudo tem desconto de tributação. Não, e as crianças aqui não são igual aquelas crianças dos anos 80... que a gente... Pô, tem umas fotos, o short vem aqui na minha canela. As crianças andam parecendo um mini adulto aqui, Se vestem bem, né? A roupa é tudo mais acessível. Você não precisa comprar aquele tênis, né, que vai durar 3 anos, né? Que a criança... Mas então eu acho que é mais tranquilo, realmente. Sim, nossa, com certeza. É tudo mais acessível. A alimentação... Fruta, você dá uma alimentação rica em fruta para o seu filho, aqui é muito mais acessível, muito mais. E aí você tem também a parte de qualidade de vida. Aqui você consegue pegar seu filho para um parque super legal, de graça. Deixa a criança lá, se acabar de brincar e tal. Tem muito play aqui para as crianças brincarem, né, outdoor, gratuitos da prefeitura. Então, assim, a escola, que você tem um ensino de qualidade. Então, com certeza, aqui, por isso que eu planejei vir para cá, quando eu vi tudo, né, comecei a consumir muito conteúdo e ver como era a Irlanda. E a partir do momento que eu cheguei aqui, vi outras famílias, tive contato com outras famílias, eu falei, não, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero construir a minha vida, criar a minha filha. E aqui eu escolhi, né, que a minha segunda gravidez foi planejada, eu escolhi ter mais um filho. Eu falei, não, agora aqui eu me sinto segura, que meu marido já me pedia há anos, mas eu falei, agora eu me sinto segura de ter outro bebê. Agora, é uma coisa mais filosófica aqui, porque... Filosófica não, mais cultural, porque... Seu filho, o Arthur, ele não é brasileiro, entre aspas, né? Mas ele é brasileiro. Ele tem a cidadania brasileira. Então, inclusive, como manter a cultura, né? Porque eu acho que você tem isso dentro de você se sentir brasileira. Com certeza. Aí ele aprendeu português. Sim. Como é que você consegue manter
que eles sejam brasileiros, assim, na cabeça, né? Não, com certeza. Lá em casa, a gente sempre tem a visão de que, né, o Brasil, a gente, infelizmente, não foi um país que a gente quis ficar, mas é um país que eu tenho orgulho, que eu acho a cultura maravilhosa. E isso vai ser mantido lá em casa, isso é mantido lá em casa. Então a gente só fala português em casa, então já começa por aí. O Arthur tem livrinhos em português, canto música para eles em português. Aqui tem uma associação de famílias pra gente levar para participar de folclore, dia da Páscoa, dia do Índio, essas coisas. Pretendo, quando ele crescer mais um pouquinho, sempre levando ele nessas atividades. Eu quero muito manter. Eu cozinho comida brasileira todo dia lá em casa. Sim. Eu quero muito manter o Brasil no nosso seio familiar, né? Quero, claro, minha filha tá super adaptada aqui, ela adora a Irlanda. É importante que a gente também esteja inserido aqui na Irlanda, pra gente não se sentir sempre destacado. É importante, principalmente pros meus filhos, eles terem uma vida normal aqui, inserido na comunidade irlandesa, mas sem esquecer de onde a gente veio, do nosso país de origem, né? Quero que o Arthur cresça com muito orgulho de onde a gente veio, que ele conheça a nossa história, o nosso povo, sempre. Pô, legal. Vem cá, só qual é a principal dúvida das pessoas? Você citou algumas, mas dos seus seguidores, qual é a principal? O que mais pega? Olha, o que mais pega é como vai ser a dinâmica para os dois trabalharem, pai e mãe. Sim. Porque aqui, como eu comentei brevemente, aqui na Irlanda não tem creche pública, isso é uma questão. As crianças vão para a escola a partir dos 4 anos de idade e essa parte de after school é pago também. Então, a maior questão das famílias é como vai ser a dinâmica para o pai e a mãe trabalhar sem rede de apoio com filhos. Sim. Como que eles vão conseguir conciliar isso? Só meu marido trabalhando consegue sustentar a família? Aí entra eu responder dúvidas, de eu criar conteúdo de quanto que é o mercado por mês, quanto que a gente gasta com roupa, o que a gente gasta com passeio, para as famílias poderem entender como vai ser o orçamento. Meu marido recebeu uma proposta de emprego, Ana, ele vai ganhar X. Você acha que isso é um valor que vai conseguir manter nossa família? Aí eu dou minha opinião. Então, assim, a maior dúvida é isso. É como vai ser a dinâmica da família se sustentar, os dois trabalharem e aonde vai deixar a criança. Porque eu acho que a maior carência que a gente fica aqui no exterior é a falta de rede de apoio. Isso daí não é fácil. Você tá em outro país criando filhos e não ter uma avó, não ter uma tia, não ter alguém para deixar o filho, até para deixar o filho no final de semana para você se distrair um pouco, para você e seu marido terem um date. Mas aí vão dizer, olha... Pois é, vão julgar. Né? Não, aí agora falam, nossa, como você tá aí sem ninguém, né? Sem poder sair. Então, assim, acho que é a maior dúvida, mas... Existem outras que eu recebo, assim, também em grande escala, que é sobre pré-natal, dúvidas sobre gravidez, e até de dúvidas que... É muito engraçado que quando a gente vem morar em outro país, coisas pequenas se tornam uma dúvida, porque você não cresceu entendendo aquilo. Então, por exemplo, até como vestir o bebê. A gente não cresceu num país com esse clima. Sim. Então, você sabe se vestir porque você é adulto, você bota uma roupa e você fala, não tá legal, frio, peraí, vou colocar outra, amanhã eu saio mais quentinho. Como que você veste um bebê se você não... Você não sabe, né, se ele tá sentindo frio ou não. Você não cresceu vendo tias e avós vestindo primos. Não, mas nem no Brasil o povo sabe vestir o bebê. Porque veste o bebê, o bebê parece que mora no Alasca. Né? Cheio de touca, aquelas toucas de crochê, 30, 30 graus no Rio de Janeiro, o bebê saindo de touca. Nem no Brasil. E aqui, você olha, criança praticamente com uma blusinha assim, um gelo danado. Mas é você que não tá adaptado, porque os irlandeses, minha filha, dá 18 graus, eles estão de camiseta. Não, mas 18 graus tá quente mesmo. Mas só que a criança... num gelinho aqui, uns 6 graus, e ela tá tranquila, sem luva, né?
Mas assim, dúvidas do que comprar, aonde eu acho, por exemplo, aonde eu faço o meu enxoval. São dúvidas pequenas, mas que se tornam grandes porque a gente não cresceu aqui, a gente não viu tias, mães fazendo pré-natal, a gente não viu, né, a avó cuidando, a gente não viu nada, então a gente pulou, assim, uma parte de conhecimento, de vivência mesmo, que faz toda a diferença quando a gente vai criar filhos. A gente não tem a vivência, por exemplo, de ser criança aqui na Irlanda, do que é legal fazer, do que não é, de como é a escola. Eu queria ser uma formiguinha, uma mosquinha pra ir na escola, ver como é a escola. Porque a gente não tem essa vivência, né? Pô, mas é isso. Pô. Obrigado, Ana, por você ter compartilhado aqui sua história e também suas experiências como mãe aqui. E muita gente que devia estar te criticando quando você veio, agora deve falar, olha, a Ana foi lá e conseguiu tudo. Olha, eu vou te falar, a gente que falava mal de mim, hoje em dia me segue no Instagram e manda, nossa, que legal, fala mais sobre isso. Eu, falo sim, falo com o maior prazer, tá vendo? É isso aí. Mas tem que falar mesmo, tem que compartilhar o seu conhecimento e eu acho que bacana saber, né? Porque, né, se alguém tiver interessado em ter filhos, né? Com certeza. Quem quiser, né, saber um pouco mais de como é a vida na Irlanda, de uma família, ter essa visão, eu vou estar sempre de braços abertos e mostrando ali conteúdo do dia a dia, querendo mostrar um pouquinho da minha experiência para quem sabe ajudar uma família. Eu falo que se eu ajudar uma família, assim, para mim já é tudo, já fico feliz. E obrigada por essa oportunidade de eu estar aqui conversando um pouquinho com você, foi muito legal. Obrigado você. E é isso aí, galera. Tá acompanhando aí? Deixa o like, né? E não esquece de se inscrever no canal para mais experiências como essa. Então é isso aí. Obrigado, Ana. Obrigada, eu que agradeço. Valeu. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.